Você conhece a diferença entre a prece, a oração e a reza? Hoje eu vou te revelar a diferença entre elas e se você está orando da maneira correta. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdos para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Essa é uma dúvida recorrente que eu recebo no meu Instagram quando eu abro uma caixinha sobre oração. Às vezes eu mostro a minha rotina sagrada, os meus rituais matinais, ou como eu faço as minhas orações por escrita, e sempre vem a dúvida: Gabi, eu não sei se eu estou orando da maneira correta, ou Gabi, eu mudei de religião, eu não sei se agora Deus escuta as minhas orações. Então esse vídeo vai ser para simplificar esse termo na sua mente e principalmente no seu coração. Antes de mais nada, vamos pensar na definição de cada um desses termos. Quando a gente fala da reza, a gente está falando de um momento em que você vai ler algo que já existe, como um Pai Nosso, uma Ave Maria, um mantra, uma oração de Arcanjo Miguel. Então, é uma oração já existente, onde você vai ler ou decorar para fazer de forma ativa. Você pode fazer um mantra usando um japamala ou um terço para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, independente da religião, a reza é algo pronto e repetido. Ou seja, você não cria novas coisas, você simplesmente repete. Já a oração, ela vem do campo da comunicação. É como se estivesse tendo realmente uma conversa com Deus, com o divino. Quando você abre o seu coração, quando você revela aquilo que você está sentindo, pensando, né? Você realmente cria ali uma conexão. É de maneira intuitiva e de maneira 100% natural. Já a prece é quando você entra num lugar de conexão para pedir algo. Pedir proteção, pedir clareza, pedir por respostas. Então, essas são as principais diferenças. A prece acaba entrando no campo da oração, né? Elas estão todas interligadas. Mas é importante você entender essa diferença, principalmente porque quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou coisas importantíssimas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no fim desse para você assistir em seguida, onde eu falo sobre o Pai Nosso. Quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso para os seus discípulos, ele passa aquela mensagem, mas antes ele dá instruções. Ele diz para a gente não repetir orações vazias de maneiras repetidas e sem sentido. Ou seja, será que a reza é algo errado? Não. Mas a forma que você reza muda tudo. Muitas pessoas, assim como eu já fiz um dia, rezam de maneira automática, sem presença, sem intenção, sem a consciência de cada palavra que está sendo dita. Elas estão meramente mecânicas e robóticas naquela ação. E isso vai fazer diferença naquela reza em si. Porque a palavra, por si só, ela carrega poder. Mas a palavra, com intenção, com a força da sua presença, ela se torna algo grandioso. Então o problema não é você fazer rezas decoradas, mas como você faz. E por muito tempo eu fazia rezas que eu me sentia obrigada, dentro do dogma que eu seguia, a fazer. Então, para eu não ser uma pecadora, eu preciso fazer essas rezas, não sei quantas repetições por dia, todos os dias, quantas vezes fossem. E eu lembro que eu entrava num limbo de desconexão. Eu não me sentia próxima a Deus, porque eu fazia, mais uma vez, de maneira desconectada. Então, o problema não está em rezar, mas em como você reza. Além disso, Jesus vai nos dizer que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Quando Jesus passava seus ensinamentos, ele usava analogias, metáforas, então várias formas simbólicas a gente compreendeu o que ele realmente estava querendo dizer. Então não é só sobre, então eu não posso orar fora de casa, eu não posso orar com outras pessoas, eu não posso orar na igreja. Não, orar em secreto significa na verdade do seu coração, no lugar mais íntimo que existe, que é o seu cardíaco, que é a sua verdade. É quando você tira todas as máscaras, as camadas, todos os véus de ilusão e realmente se coloca nu, sem nenhuma expectativa, se coloca realmente vulnerável perante Deus, com seus medos, com as suas falhas, com seus demônios internos.
E aí a gente vai para o campo da oração, que é quando você tem essa conversa, essa conexão sincera. Você não tem um script, então não tem jeito certo ou errado de orar. A reza já sim, a reza tem algumas regras. Algumas rezas para terem efeito, elas têm uma quantidade de dias. Então, por exemplo, aqui no meu canal eu tenho oração de 21 dias de limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. São 21 dias. Tem outros tipos de reza que tem um determinado de dias também, ou que você tem que fazer algumas vezes no dia. Mas você precisa ter intenção. Já a oração, ela não tem um tempo mínimo ou máximo, um jeito certo ou errado, desde que você faça com a sinceridade do seu coração. Então esse secreto é esse lugar de intimidade com Deus, onde você se vulnerabiliza a tal ponto que Deus tem acesso a você, tem acesso ao seu coração. Porque ele já conhece você, ele já conhece os seus medos, ele já conhece os seus sonhos, ele já conhece as suas angústias. Mas quando você se revela para ele, você está mostrando que eu permito que você adentre a minha vida. Eu permito que você faça parte disso. Eu permito pedir ajuda para o meu Pai Celestial. Então perceba que a oração, ela tem que vir de um lugar que você consiga cultivar. Algumas pessoas oram melhor em voz alta, né? Em voz alta é sempre mais potente, porque você está usando o poder vibracional do som. Algumas pessoas fazem de maneira silenciosa, algumas fazem ao acordar, outras antes de dormir. O importante é você criar esse vínculo diário e contínuo. Porque sem Deus nós não somos nada, nós somos completamente dependentes dele. Então, quando a gente tem a oração como uma prática, a prática mais importante do dia, mais do que escovar os dentes, tomar banho, é da onde vem a nossa fonte de vida, de fato, a nossa fonte espiritual, tudo se transforma. Outra forma que eu adoro de orar é através da escrita. Eu falo para vocês sempre sobre a escrita intuitiva, a escrita terapêutica. Inclusive, vai ter um espaço no Journal da Alma, que a gente vai lançar agora no dia 30 de outubro, para essa parte de oração, né? É de escrita intuitiva e terapêutica, mas eu uso isso. Eu escrevo para conversar com Deus, principalmente coisas que são mais difíceis. Às vezes eu tô sentindo algo ruim por alguém, uma sensação que não é legal, uma sensação amarga, pesada. Ou tô tendo pensamentos intrusivos, ou tô muito confusa perante um assunto. Não sei se aquilo que eu tô fazendo é a vontade divina ou é a minha vontade individual. Essas energias um pouco mais confusas eu faço através da escrita, eu coloco lá amado Criador, amado Pai, amado Deus e coloco para fora, isso me ajuda muito. Então se você é uma pessoa mais tímida e se sente um pouco envergonhada às vezes de falar ou pensar, experimenta escrever uma oração num papel normal, num caderno, em qualquer lugar, vai te ajudar muito. Você também pode fazer a oração da gratidão, então conversar com Deus realmente reconhecendo as bênçãos da sua vida, os milagres que já estão ativos na sua realidade. Isso é comprovado pela ciência de melhorar a nossa saúde mental, melhorar o nosso emocional, mas isso melhora também a sua conexão espiritual, porque você deixa de ver a espiritualidade como um fardo, sabe? Tudo é pesado, como se fosse um sacrifício ruim de viver, sendo que é um sagrado ofício, ou seja, é um privilégio poder viver para Deus, viver para Cristo, viver para uma verdade maior. Você ser célula de um corpo e não o centro de todas as coisas. E além disso, eu recomendo muito que você ore por discernimento, né? Então, quando você for fazer a prece, que é a questão de você pedir algo, ao invés de pedir coisas materiais, peça por sabedoria, peça para que Deus te dê a clareza, que Ele te inunde com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo, para que você possa realmente ver as coisas como elas são, que você tenha dentro de si essa capacidade da justiça, da bondade, da generosidade. Então, toda vez que eu vou pedir algo, eu não peço por coisas materiais. Eu não peço, resolve isso aqui para mim, como se fosse um SOS. Que é o que acontece com muitas pessoas, né? Elas só vão entrar na vida de oração, na vida da parte espiritual mesmo, quando elas estão passando por um desafio. Quando elas recebem um diagnóstico, quando elas perdem alguém. E eu não tô aqui te julgando, porque eu também iniciei minha vida espiritual depois de um susto, né? Depois da minha síndrome do pânico. Mas você não precisa esperar. Se você está num bom momento, cultive a oração. É uma das práticas mais potentes que existe. E também é comprovado pela neurociência que muda o seu cérebro.
muda a neuroplasticidade. Pessoas que meditam, pessoas que oram, pessoas que se conectam com Deus têm uma saúde mental melhor. Então, além da parte espiritual, mesmo se você for um pouco mais cético, você ter essa conexão com algo grandioso é o que a humanidade sempre fez. Desde os povos antigos, do tempo do Egito, você pode pesquisar qualquer cultura, você vai ver as práticas de rezas e orações. Então, para finalizar, é importante que você não crie um método rígido. É claro que se você segue alguma religião, alguma doutrina, isso faz sentido para você, vai fazer parte uma certa quantidade de orações, de rezas, enfim, talvez você tenha algo a seguir. Mas independente de você fazer uma reza fixa ou uma oração intuitiva, o que eu recomendo que você faça os dois, não se esqueça do seu coração, de estar presente, de estar inteiro, de prestar atenção em cada palavra que está sendo dita. Quando você presta atenção no Pai Nosso, quando você presta atenção numa Ave Maria, quando você presta atenção numa oração de Arcanjo Miguel, quando você presta atenção em orações e rezas profundas, você começa a se dar conta do que você está falando. E aquilo reverbera na sua própria vida. Então a gente pede para que Deus nos perdoe assim como a gente perdoa os nossos devedores, assim como a gente perdoa aqueles que nos fazem mal. A gente está falando isso no Pai Nosso, mas a gente se dá conta que a gente precisa perdoar as pessoas ruins, que a gente precisa perdoar os nossos inimigos, que a gente precisa amá-los como Jesus nos ensinou, para então a gente ter essa coerência, para a gente receber da vida de Deus aquilo que a gente dá. Isso muda tudo. E eu lembro que quando eu tive a minha crise de pânico, comecei a fazer as minhas terapias integrativas e holísticas, uma das terapeutas, ela falou para mim, se conecta com o seu anjo da guarda, reza pro seu anjo da guarda. Ele tá querendo te ajudar, ele tá ali, ó, pronto, mas você precisa deixar ele entrar. Então a oração do anjo da guarda também é maravilhosa, existem várias. Agora em novembro, você que é aluno do portal ou que tem o Planner Desperto, lembra que todo mês a gente tem um desafio, né? Cada desafio é para a gente ativar uma área da nossa vida. E o de novembro, que vai ser na primeira segunda-feira de novembro, a gente vai ter o desafio da oração. Então, cada dia a gente vai fazer uma oração diferente. Se você não é aluno do portal ou não tem o Planner, eu recomendo que você baixe o aplicativo da escola. É só você procurar Portal Despertando na sua loja de aplicativo, ou aqui embaixo vai ter o link também para você baixar, porque lá a parte das orações eu deixo gratuito e aberto para todo mundo. Então todas as orações que tem no Planner, todas as orações que eu compartilho com os meus alunos, né, que eu recomendo que vocês façam, tem algumas que eu guio, então eu gravo e coloco uma música de fundo, então ali você pode ler para trazer essa intenção, ouvir ao mesmo tempo para você aprender essas orações e se conectar. Então existem várias formas, mas siga o seu coração, não tenha medo. E conforme você for abrindo, tirando essas cascas do coração, você vai ver que é com o tempo, é como qualquer relacionamento. Você vai se aproximando de Deus e falando de maneira sincera. A sua primeira oração pode ser: Deus, eu assisti um vídeo, eu sinto que eu preciso falar com você, que eu preciso me conectar com você, mas eu não sei por onde começar. Me ajuda, porque esse é o meu desejo. Eu quero me conectar com você. Isso já é uma oração. E você pode também fazer os decretos. Decretos não são orações, mas são afirmações de poder, onde você ativa o campo espiritual, onde você alinha e chama, às vezes, um anjo, um arcanjo, uma consciência como Cristo, para realmente afirmar algo. E tudo isso, conforme você treina esse músculo da espiritualidade, que é aprender a orar e se conectar com campos mais sutis, você vai ver que a oração vai fazer parte da sua vida. Antes eu fazia de maneira obrigatória, né? Então, agora é hora de orar. Não, agora eu oro o tempo todo. Eu oro trabalhando, né? Principalmente antes de trabalhar, de dar uma aula, por exemplo, antes de sair de casa. Quando os meus filhos vão sair, eu oro pela vida deles, eu decreto coisas pela vida deles. Então você vai ver que essa prática é algo que começa a se tornar parte da sua vida. Não existe mais diferença entre agora é a hora da espiritualidade, agora é a minha vida mundana. Não, tá tudo conectado. E quanto mais você honrar a espiritualidade antes da matéria, mais elevada a sua vida será. Esse vídeo iluminou aí?
Comenta aqui para eu saber se você gostou, se você gosta de ver vídeos como esse, e também me deixa aqui qual que é a sua oração favorita, ou a sua reza, qual que é aquela oração que você ama, que você não vive sem. Às vezes é um salmo, às vezes é uma oração católica, às vezes é um mantra. Compartilha porque outras pessoas podem conhecer também e expandir a consciência juntos. A gente se vê semana que vem. Fique com Deus.